aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sabe esse espírito dos justos aperfeiçoados? Olha dois grupos, os anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados que trabalham na igreja, no reino de Deus, intercedem. Pegou a visão? Aí você vê que os evangélicos pregam, o anjo Gabriel tá aqui, o anjo Miguel tá aqui, o anjo Rafael tá ali, os anjos e tal, Deus envia os anjos. Não é isso? O evangélico não prega isso? Que Deus envia os anjos? Porque está em Salmo. Não é isso? Que os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor, ou seja, os anjos estão intercedendo, está combatendo, está protegendo, não é isso? Então, mas também tem os espíritos dos justos aperfeiçoados. O ser humano, que era um justo na terra, morreu em Jesus Cristo, os espíritos dos justos aperfeiçoados que intercedem pela igreja. Aí, vou falar mais nada não. Eu acho que eu já falei tudo. Enfim, para concluir. Encrentalhada. A união das 12 tribos de Israel é missão do exército dos céus e isso começa no Brasil. Deixa eu falar mais uma aqui. Hebreus capítulo 9. Não tem nada a ver aqui, mas vou colocar aqui. Como que eu ponho? É muita coisa, pessoal. É sério, é muita coisa. Eu vou até... Olha lá, 40 minutos já, meu. E eu falei 1% de Bíblia, falando... Eu falei 1% do que diz respeito à vida de Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Então aqui, ó. Jesus... Vou colocar assim, mediador na terra, que é esse daqui. Agora põe aqui, Jesus, mediador no céu. Aí aqui a gente coloca Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificando as vossas consciências das obras mortas para servires a Deus. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia deixado o primeiro testamento, chamados recebam a promessa de herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Eu vou colocar aqui, ó, Hebreus 9, 11 ao 15. Tá? Então, Hebreus 9, 11 ao 15 é igual 1 Timóteo capítulo 2, verso 6. Tá bom, já falei. É muita coisa, pessoal. É sério, eu vou até fechar a Bíblia aqui, porque senão eu vou ficar aqui umas 4 horas gravando live. Então, pronto. O que eu quis dizer aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é só 1% do que teria que escrever para descrever Jesus Cristo como único mediador. Mediador do quê? De uma nova aliança. Aonde está essa nova aliança? Na Santa Ceia.
E aí Jesus é mediador no céu, certo? Como sumo sacerdote. Se eu, presta atenção, se eu estou numa igreja evangélica e a Santa Ceia ali, Jesus não está presente, eu não vivo a nova aliança. Literalmente, eu vivo ideologicamente. Porque se eu falo que Jesus não está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Santa Ceia, logo eu não vivo a verdade da nova aliança, que foi sacramentada na Santa Ceia. Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade, porque ele é mediador entre Deus e os homens, aqui na terra e no céu. Na terra é Santa Ceia, no céu ele é nosso sumo sacerdote. Entendeu? Só existe ele mediador. Agora, intercessores, os anjos e os espíritos do justo aperfeiçoado, esse aí tem. Não gostou? Não posso fazer nada. Para concluir o vídeo aqui, a Virgem Maria não morreu. Sendo assim, ela é a maior intercessora que existe. Não gostou? Eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada. Eu não tô aqui para agradar ninguém. A Virgem Maria não morreu. E é a maior intercessora que a humanidade poderia ter. Miguel, eu quero na Bíblia você mostrar isso. Na Bíblia eu já mostrei para você que eu sei muito mais sobre Jesus Cristo do que você. Fora da Bíblia, a união das 12 tribos de Israel é missão do Exército dos Céus e os Começos no Brasil. E os anjos do Senhor, da profecia de Mateus 13:41 e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 a 9, que são os anjos que fazem o selamento dos 144 mil, estão no Brasil e são homens dessa geração. Isso também não está na Bíblia. A Virgem Maria não morreu. Não está na Bíblia. O que eu prego também não está na Bíblia. As profecias não estão na Bíblia. Isso é uma questão de fé. Não é. É uma questão da ação do Espírito Santo. Porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça, que justiça é a verdade de Deus, é o Espírito Santo. Conclusão. A Virgem Maria é a maior intercessora que a humanidade poderia ter. Vou usar esse termo, tá? E intercede. Então você reza o terço, reze o rosário. Porque você é cumprimento de profecia. Agora eu vou rezar o terço, mas ler a Bíblia. Eu vou rezar o terço, mas lendo a Bíblia, tá? Aí, evangélicos, é Bíblia, pode vir em mim. Não é briga, não, tá? É porque eu tô falando a verdade. Eu vou rezar o terço agora. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. E no 6º mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde estava ela, disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. É o que está escrito na Bíblia. Vamos continuar lendo o texto? Versículo 39 em diante. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou em seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, através da pregação da Virgem Maria. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
E de onde provém isto a mim, que vem a mãe visitar-me, a mãe do meu Senhor? O terço é o anjo Gabriel falando e Isabel cheia do Espírito Santo falando. Por que o diabo odeia o terço? Porque o corpo do terço é o anjo Gabriel falando e Isabel, uma mulher israelita cheia do Espírito Santo falando. Ó, presta atenção. Por que o demônio odeia o terço? Porque primeiro o terço começa com a palavra de Deus dita pelo anjo Gabriel. Então as pessoas que odeiam o terço não tem nada a ver com a Virgem Maria. Eles odeiam o anjo Gabriel. Eles odeiam a palavra de Deus. Ainda que num nível de ignorância, num nível de inconsciência. Não importa. Mentira é mentira. E ódio é ódio, estupidez é estupidez. Não importa se é ignorante ou se é no nível de inconsciência. Eu não sou Deus. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas aqui no Exército do Céu, nós é cobrado a ensinar a verdade. Então, aqui não tem esse negócio não, meu. Entendeu? Deus não perdoa o tempo da ignorância, mas nós temos que pregar a verdade, não é isso? Então, quem odeia o terço é porque primeiro odeia a palavra de Deus, odeia o anjo Gabriel, odeia a Virgem Maria e odeia Isabel, que cheia do Espírito Santo falou: bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mas quem falou bendito é o fruto do vosso ventre, bendita sois vós entre as mulheres, foi o anjo Gabriel e Isabel, foi os dois. Então odiar o terço é odiar a palavra de Deus dita pelo anjo Gabriel e a israelita Isabel. Logo, odiar o terço é a ideia de nazista, comunista, socialista, fascista. Não gostou? Não gostou? Então eu vou ler uma palavra de Deus para você, que essa daqui você vai gostar. Mesmo você sendo ateu, essa aqui você vai gostar. Pode ter certeza. Gálatas capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, que seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora vos digo também, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, que seja amaldiçoado. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus, ou procuro agradar os homens? Se eu estivesse agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Linda essa palavra, né? Essa aqui até ateu gosta, comunista gosta, socialista, porque sabe que não há acordo no Exército do Céu. Aqui a gente não tá para agradar ninguém, meu. Vem aí a Nova Jerusalém, cidade santa. A união das 12 tribos de Israel é missão do Exército dos Céus. E isso começa no Brasil. O grande começa no Brasil, objetivamente, na Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro, onde, entendeu? Então por isso a gente tem que ir devagar, ó, para vocês verem como que funciona a coisa da intercessão dos anjos, tá? Presta atenção. Eu podia ler o livro de Enoque, mas aí a galera vai pirar. Então eu vou ler a Bíblia. Daniel capítulo 9, versículo 19 ao 22. O Senhor ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração,
o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão lá no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o segredo. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque é muito amado, és muito amado. Toma, pois, sentido da palavra e entende a visão. Pronto. Daniel está orando, suplicando, intercedendo pelo povo. Lá no céu, os anjos estão ouvindo e conversando com o Senhor. Senhor, olha lá Daniel. E o Senhor falando com os anjos: Daniel é meu amado. Senhor, o que a gente faz? Aguardando instruções e ordens para prosseguir a missão. Porque Daniel está falando lá: Senhor, o que a gente faz? Senhor, vai lá, pode ir. Aí o Senhor dá ordem aos anjos: Senhor, missão dada e missão cumprida. E os anjos vêm interceder. Se há intercessão de anjos, outra hora a gente mostra a intercessão dos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Virgem Maria não morreu, e sim intercessora. Reze o terço, peça para a Virgem Maria que ela tenha acesso ao trono de Deus e pode pedir para vocês e Deus conceder a graça. Amém? Qualquer coisa fora disso, nem dê ouvido, porque eles estão errados. Vou gravar um monte de lives sobre esse tema.